Paz do Senhor, com motivo de grande alegria e satisfação a Deus nosso Senhor, que pela unidade do Espírito Santo somos um em Deus, assim como Cristo é um no Pai, somos um nele, tornando-nos todos um mesmo corpo em Cristo Jesus. Assim como João diz no seu Evangelho, que Jesus, quando estava perto de voltar para Deus, ele mesmo orou a Deus, não só pelos apóstolos, pelos seus discípulos, por aqueles que estavam seguindo ele naquela época, mas também por todos nós. Jesus disse: Pai, rogo não somente por estes, mas por todos aqueles que hão de crer em Ti através desta palavra. Então nós somos guardados por Deus pela oração de Cristo em nosso favor. Então, por mais difícil que estejam as coisas, nós devemos continuar sempre tendo fé e não desanimar, porque o próprio Cristo orou a Deus para que nos desse proteção. Ele não pediu para que nos tirasse do mundo, mas que cuidasse de nós. Ele não nos prometeu que nós não iríamos passar por tribulações, por adversidade, por dificuldade, mas Ele garantiu que através dele nós iríamos passar com fé e com alegria em nossos corações. Amém? Hoje eu quero fazer uma reflexãozinha em livro de Gálatas, capítulo 1, do verso 6 até o verso 24. Não vou fazer a leitura por extenso, vou ler por partes. Beleza? Combinado? Então vamos lá. Peço, se possível, você pegue a sua Bíblia, abre, leia, reflita. Não fique em minhas palavras, mas busca discernimento espiritual. Porque o mesmo Espírito que estava com Adão e Eva no paraíso, com Noé na arca, com Abraão, Isaque, Jacó, é o mesmo Espírito que hoje está conosco. O Espírito Santo de Deus. Amém? E a cada um ele pode manifestar a sua revelação conforme a nossa necessidade. Tenhamos fé e creiamos sempre em Deus. Na fé de que o melhor de Deus para nossas vidas virá em nossas mãos com a nossa perseverança na fé, a esperança em Cristo e a confiança de que, se temos algo a fazer para o reino, Ele usará do nosso anjo protetor, do nosso anjo que está a velar por nós, que é o nosso pastor. Ele irá ser usado para nos transmitir esta mensagem. Criamos para a honra e glória do Senhor. Leremos aqui agora em Gálatas 6 ao 10, neste primeiro ponto. Maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Eu disse até o 10, mas vou dar uma parada aqui, no 8. Nós vimos aqui que Paulo ele está advertindo aos Gálatas, essa comunidade, que eles estavam deixando o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus
para seguir outros evangelhos modificados, vamos dizer assim, na nossa linguagem, que estava sendo transmitido para eles. Eles estavam deixando de seguir o evangelho de Cristo, que estava sendo pregado por Paulo e os apóstolos de Jesus, para seguir a outras doutrinas que não estavam sendo corretas. Então nós vemos que desde o tempo dos apóstolos existem pessoas que não estão alicerçadas verdadeiramente em Cristo e que seguem a outros, a vento de doutrinas, a pessoas que deixa se elevar em usar o nome de Jesus para benefício próprio. E esse é um grande e terrível caos que pode nos levar à perdição, se nós não nos atentarmos e não voltar para o Evangelho de Jesus. E Paulo prossegue dizendo assim, no verso 9: assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém de vós anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Nós não devemos aceitar, receber outro evangelho a não ser o evangelho de Cristo, o evangelho da cruz, o evangelho do Cordeiro de Deus que veio a esse mundo para nos dar a libertação. Prossegue no 10 dizendo assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesses ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então Paulo está dizendo para eles, que se persuando eu rogo agora a homens ou a Deus? Nós devemos nos fazer essa pergunta: a quem eu estou rogando, a homem ou a Deus? A quem estou servindo, a homem ou a Deus? Aí ele prossegue dizendo: se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Se nós estamos procurando agradar a homens, nós não somos servos de Cristo. Porque Cristo é que está ao nosso lado. É em Cristo que nós temos a esperança da vida eterna. Em Cristo nós possamos e podemos e viveremos a eternidade de bênção, de glória, debaixo da bênção do Senhor. No 11 prossegue: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então Paulo está confirmando que o evangelho que ele está passando para eles, naquele momento, não vem dele mesmo e nem tampouco de homens, mas que o próprio Cristo revelou a ele, pelo Espírito Santo. Porque Paulo ele era conhecedor da palavra do Senhor. Ele foi formado na lei daquela época, ele conhecia toda a lei. Ele sabia cada passo da lei. E ele compreendeu através do Espírito Santo de Deus que toda a lei se cumpriu em Cristo. Então o evangelho desde o princípio era Cristo, que é o Redentor do mundo. Todo o tempo, tudo que se diz no Antigo Testamento nos leva a Cristo. E também há alguma revelação para o fim dos tempos, que vai nos levar para a eternidade. Amém? Vamos prosseguindo aqui. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira
perseguia a igreja de Deus e a assolava. Aqui Paulo está se declarando que ele, antes de conhecer a Cristo, ele perseguia a igreja de Cristo. Ou seja, ele perseguia a verdade. Porque antes ele acreditava que a verdade era a lei. Porque antes ele estava ligado à lei. E ali para ele era muito novo, aquela nova revelação ali, que dizia que Cristo havia se manifestado, a lei havia sido feita real em Cristo. Para ele era novo, mas através do Espírito Santo, ele acreditou, e ele aceitou, e ele passou a viver o Evangelho, a tal ponto de dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? E na minha nação excedia em judaísmo e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Aqui ele diz que ele vivia a tradição de seus pais. Mas agora ele deixou a tradição dos pais para viver a realidade e a verdade de Cristo. Amém? Mas quando aprouve a Deus que, desde o ventre de minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim era apóstolo, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Aqui ele está mostrando que ele recebeu o Espírito de Deus. Ele não voltou para onde ele veio. Ele não foi em busca dos apóstolos que já antes dele estava pregando a palavra, mas ele foi para a Arábia. Lá ele foi estudar. Aqui ele falou que ele ficou lá 3 anos para depois voltar a Jerusalém e se apresentar aos apóstolos. Para que esses 3 anos? Nesses 3 anos ele pôde consagrar a Deus, se pôr na presença do Senhor, estudar toda a lei, compreender tudo o que aconteceu, desde o princípio, desde o Éden até Cristo, para compreender o que estava realmente acontecendo, para não passar adiante palavras vãs para seus irmãos, porque ele queria ser um apóstolo autêntico em Cristo. Por isso ele viveu intensamente o seu chamado. Prosseguindo, e não vim a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui às partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estava em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então aqui Paulo percebeu que por onde ele foi passando, mesmo sem ele ter passado por ali antes, ele encontrava as pessoas que já estavam dando testemunho dele. A vida dele já estava sendo usada como um espelho para outras pessoas. Que mesmo Paulo, que matava os cristãos em Cristo, matava os seguidores de Jesus, agora ele era servo do Deus Altíssimo e ele seguia Deus no seu coração. Amém. Prossigamos e vamos levar em
Cristo, esse propósito de Paulo, nos constituindo para o reino de Deus. Amém.